Já de volta com Edição Manhã e você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora. O assunto de hoje é o alcoolismo. Não é só um hábito, uma prática, é uma doença cerebral crônica com sintomas negativos quando não acontece o uso da substância. Hoje a doença acomete cerca de 10% da população brasileira. E a pandemia de Covid-19 fez, inclusive, esses números aumentarem bastante. Então, é urgente discutir esse tema e, por isso, o alcoolismo é o assunto de hoje da minha conversa com a neurologista Mayra Costa. Doutora, bem-vinda ao Edição Manhã mais uma vez. Bom dia, obrigada, Ingrid. Desculpa, eu estou um pouquinho rouca, né? Mas é isso aí, são temas de extrema importância para a nossa sociedade, que a gente sempre tem que estar trazendo para as pessoas e discutindo, né? Não podemos nos calar. Com certeza. Então, para a gente falar sobre isso, doutora Mayra, enquanto o vício em drogas, né, ali relacionado a substâncias proibidas, ele é dessa forma em questão de substâncias ilícitas, mas quando a gente fala do álcool, é uma substância liberada. E até por isso é enorme o número de pessoas que bebem. Isso é normalizado até na nossa cultura. Então a minha pergunta inicial para esse bate-papo é, do ponto de vista médico, quando é que se diz que se considera uma pessoa alcoólatra? Deixa eu só assim, trazer um pouquinho rapidamente. O alcoolismo é uma doença, é uma doença que a gente chama, faz parte do rol da dependência química, independente se a substância é legal ou não legalizada, né? E o alcoolismo é uma doença de grande, como é que se diz, estatisticamente no mundo inteiro. O Brasil é um dos mais que consome a bebida alcoólica, tá? E é uma doença cerebral, sim. É uma doença que ocorre a nível sistema nervoso central, no sistema de recompensa, né? Por isso que é um mecanismo cerebral e por isso que o indivíduo ele pode se tornar, sim, um dependente, seja do álcool ou de outras drogas, né? Existe um conceito na questão de quando você dá o diagnóstico. Geralmente, quando o indivíduo ele já não consegue parar de usar por algum outro problema, né? Por exemplo, vai fazer cirurgia, não pode beber porque vai usar remédio. Ele vê que ele não consegue, né? Situações que ele não poderia ou não deveria fazer o uso daquela substância, ele vê que ele não consegue, né? Quando ele exibe sinais de falta da substância, que a gente chama da abstinência, né? Quando o organismo dele já tem sintomas, já dá sinais e sintomas da falta daquela substância, né? E quando ele abandona situações da vida dele, né, em detrimento do uso daquela substância, como por exemplo, era atleta, tinha um bom emprego, ou sofreu acidentes, alguma coisa por causa do uso das substâncias, os efeitos negativos com o uso. E aí a gente faz, não, o indivíduo ele está entre os critérios de você dizer, ele já adquiriu a doença dependência química, no caso aqui a gente falando do uso do álcool. Certo, doutora. Bem relacionado aos reflexos na vida, né, da pessoa. Sim, tem muito. Porque assim, o álcool, quando você fala, do ponto de vista cultural, o álcool no mundo todo, a gente brinca, se tá calor, você bebe porque tá calor. Se tá frio, você bebe para esquentar, né? Então, o álcool, ele tem esse apelo cultural da socialização. Então, é comum, né? A questão é quem tem o problema da doença, né? Quem adquiriu a doença, quem não pode fazer uso da substância, porque aí já aconteceu vários problemas, aí a gente leva para violência doméstica, acidente de trabalho, acidentes de trânsito, né? Uma série de efeitos negativos na vida do indivíduo que faz uso daquela uso e abuso. E aí até o indivíduo se tornar o dependente. E, doutora Mayra, os problemas com o consumo de álcool, eles acabam sendo normalmente associados ali a questões psicológicas, uma fase difícil da pessoa, uma situação de vida difícil e essa busca pelo alívio. É assim mesmo que acontece? Sim. E essas instabilidades a gente pode considerar fatores de risco? Sim, também. É assim, como eu falei, o álcool ele tem toda essa questão social, né, da socialização. Né? Então, normalmente a gente brinca. Às vezes o cafezinho, vamos tomar uma água? Não, geralmente a pessoa vai, vamos tomar uma, vamos tomar um chopp. É da socialização,
tá? Então, aí a pessoa pode, em momentos assim, a sensação dá um bem-estar. Então, se a pessoa está passando por algum problema, realmente, o alívio, né, de uma dor, de um problema, timidez, muitas vezes a pessoa só vai numa festa se tiver bebido álcool para se soltar, está passando por um problema, mas o antes, né, quando a gente fala de adolescência, aí vem a questão da experimentação, que é justamente na questão da socialização. Então, quando você fala do alcoolismo, da doença, né, em si, da dependência, ela não começou ali na fase adulta, tá? Ela vem o antes, né? Ela teve a fase da experimentação, ela teve a fase do uso, do abuso, até o indivíduo se tornar dependente. E nessa questão do abuso, aí onde entra essas situações, né? O indivíduo, seus fatores de risco, sejam sociais, sejam educacionais, né? Seja do indivíduo, se tem um quadro, a maioria dos alcoolistas, eles são depressivos, então vem as comorbidades, né? Então, assim, são uma série de fatores que pode levar o indivíduo a usar, gostou, aliviou uma dor, começou, às vezes, até de uma forma, de uma brincadeira, né? Na questão cultural, e aí o indivíduo pode se tornar, sim, um dependente do álcool. E além, doutora, dessa questão dessa cadeia de fatores, né? Tudo uma coisa aí que depende uma da outra, que não pode ser olhada isoladamente. Exatamente. Além dessas questões, tem questões genéticas, fatores genéticos envolvidos? Sim, sim. O alcoolismo, ele tem essa questão, né, da questão genética, se a pessoa pode carregar isso no seu DNA, vamos dizer assim, porém, esse é mínimo. Tá? Os fatores ambientais, que aí a gente chama sociais, ambientais, que leva assim, quando a gente chama de fatores de risco, eles são inúmeros. O genético faz parte deles, mas é muito pouco só a questão genética de o indivíduo ser levado a adquirir a doença do alcoolismo. Certo, explicado então. E doutora, a gente foi às ruas ouvir as dúvidas da população sobre o alcoolismo. A gente vai ver agora a pergunta do Francisco Augusto. Doutora, como fazer para reduzir o consumo? Seu Francisco, primeiro a pessoa tem que ter a consciência, né? A consciência de que o uso daquela substância está lhe causando problemas, seja para a sua saúde física, porque o álcool também dá inúmeras doenças físicas, tá? Seja para a sua saúde mental, né? Algumas doenças também do ponto de vista mental, né? Cerebral, e aí social. Então a pessoa primeiro ela tem que ter essa consciência e ela entender que o uso dessa substância está tendo mais efeitos negativos da sua vida do que positivos. Quando a pessoa entende isso, ela admite isso, ela aceita isso, então ela procura ajuda. Né? Seja dos grupos de autoajuda, seja terapia, seja no médico, mas o fator mais importante é ela entender o quanto é prejudicial e admitir. E aí sim ela procura ajuda. E falando sobre essa questão da ajuda, doutora, tem mais uma pergunta que a gente fez ali para a população, para esclarecer as questões em relação ao alcoolismo. E agora a gente vai ouvir a dúvida da Tatiane Pereira. Oi, doutora. Como familiares e os amigos podem ajudar uma pessoa alcoólatra? Tatiane, é assim. A família e os amigos têm que entender que é uma doença e que a pessoa precisa de ajuda. Porque muitas vezes o que é que a gente vê assim na família? Um problema não é meu, é ele que bebe. E aí a bebida está dentro da geladeira, faz qualquer festa, qualquer coisa, é motivo de fazer o uso da bebida. Mas o problema não é meu, é dele. Sim, mas ele sozinho, ele não vai conseguir. Isso é mais do que esclarecido, falado e comprovado. Sozinho, a pessoa não consegue. Então, é nessa ajuda, né, que a família e os amigos, aí vai, vamos sair, aí todo mundo bebe. Mas se realmente todo mundo, aquele pessoal não tem o problema. Mas como é que você chama o indivíduo para sentar numa mesa de bar, você bebe e você vai exigir que ele não beba, porque o problema é dele? Não, entendeu? Então, é essa ajuda que os amigos e a família, ela tem que entender,
para ela poder conseguir ajudar. Sim, às vezes é um apoio que acaba sendo até subestimado, mas que Sim. faz toda a diferença. Sim, né, às vezes doutora? o amigo fala assim, não, beba só um golinho, pode beber, não tem problema não, você não vai encher a cara. Não, para ele que não tem o problema, um golinho, uma cerveja, realmente não vai ter problema. Mas para o indivíduo que tem a doença, basta cheirar, que aquilo já revira o cérebro dele e ele vai querer usar e aí ele não tem o controle do uso. Fica então essas recomendações, gente. Eu conversei aqui com a doutora Mayra Costa, ela é médica neurologista. O assunto de hoje foi o alcoolismo. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e eu acho que a gente tem que discutir isso mais vezes. Sim, tá? é um assunto que rende, né? Bastante, né? É um problema social mundial, a questão da dependência química, tá certo? E cada vez vem aumentando. Hoje não só, mas 10% da população brasileira é dependente do álcool. Isso hoje está beirando mais ou quase 20% da população brasileira. A gente vai voltar a discutir isso aqui no Fala Doutora, que é toda quarta-feira no Edição Manhã. E eu lembro aqui, falando sobre esse tema, dos canais para buscar ajuda em relação ao alcoolismo. Página na internet é um desses canais, aa.org.br. Nesse local é possível saber a localização do Alcoólicos Anônimos mais próximo e até mesmo conversar com alguém pelo WhatsApp. O telefone aparece aí para você, endereço, aliás, né, o site na tela. E a gente fica por aqui, só que o Edição Manhã volta amanhã às 10 horas. Você fica agora com o Alerta Total dentro de um minutinho.